Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Eu sou a Patrícia Link, sou psicóloga e também terapeuta de alinhamento energético e hoje nós vamos ler mais um pedacinho da nossa Bíblia. E antes de a gente iniciar a leitura, já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum dia de leitura comigo. E hoje eu quero compartilhar algo que está inserido nesse contexto de Jó, né, desse livro, e que a gente pode estar trazendo para a nossa vida, no nosso caminho de autodesenvolvimento pessoal e também espiritual. Na nossa trajetória do desenvolvimento pessoal, né, na psicologia, a gente pode perceber 3 papéis que nós transitamos nesses 3 papéis ao longo dos eventos da nossa vida. E como a gente está vendo as dificuldades que Jó está passando, né, nesse livro, nós também passamos por diversos eventos complicadíssimos às vezes, né, na nossa vida. E muitas vezes nós nos colocamos em papel de vítima. E a questão que eu quero trazer hoje para a gente compartilhar, que eu quero compartilhar hoje para a gente refletir juntos, o que eu vejo também nos atendimentos, tá? Quando a gente se coloca nesse papel de vítima, nós não prosperamos, né? E como diz nas leis, né, no ensinamento do Bert Hellinger, toda vez que eu me coloco nesse papel, eu também busco aliados. Eu quero encontrar alguém que aceite a minha história de vítima e que compactue comigo, né? Então, a gente sempre precisa perceber que existem os fatos, os eventos que acontecem, porém, o nosso discurso faz com que a gente entre em um desses 3 papéis, o de vítima, o de herói ou o de vilão, né? E aí, a gente pode transitar ao longo das histórias da nossa vida nesses 3 papéis. E nós precisamos ser os líderes das nossas vidas. Toda vez que eu me coloco como vítima, eu estou evitando prosperar. E eu estou fazendo com que o outro se coloque, né, nesse papel de algoz, de assediador, né, nesse papel difícil, né, de agressor, enfim. Então, toda vez que eu consigo contar uma história traumatizante e dolorida, e depois disso ir ressignificando essa história, ou seja, eu vou melhorando o meu discurso a ponto de ir tirando a maldade que antes estava contida nele e deixando ele o mais neutro possível, esse discurso. Então eu vou retirando essa visão, esse discurso vitimista, né? Ou de vilão, enfim, porque nós sempre vamos estar transitando nesses papéis. E quanto mais consciência nós temos, né, que a gente vai adquirindo ao longo da nossa trajetória de desenvolvimento através da análise da terapia, mais perto do campo da neutralidade eu vou ficando. Eu me torno muito mais telespectador das situações que acontecem. Isso é muito legal. Então, eu consigo contemplar as situações e não ser tão reativo, né? Então, é como se acontecesse um amansamento do nosso ego, né? A gente para de ficar lutando e brigando com as pessoas e a gente vai se acalmando, vai acalmando os nossos impulsos, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente vai, é como se a gente domasse a nossa fera interior, domasse a nossa língua, né? E a gente realmente faz isso, né? A gente aprende a domar os nossos impulsos e a gente vai se tornando cada vez mais consciente. E hoje, atrelado a isso, a história de Jó, né? Eu quis compartilhar um pouquinho sobre esses 3 papéis que a gente vai transitando ao longo da nossa vida, dos nossos, enfim,
os diversos traumas que a gente pode passar e que a gente vai criando discursos em cima desses 3 papéis. E a saída para sair disso é a terapia, né? É ter cada vez mais consciência, né, dos papéis que a gente está e criando através da terapia, através do estudo, novos discursos, aonde eu me coloco cada vez mais no papel de neutralidade. Tá bem? Essa era o que eu queria compartilhar hoje dentro do desenvolvimento pessoal. Vamos à leitura? Pegue sua Bíblia, vamos lá. Capítulo 12 de Jó, respostas de Jó. Então Jó respondeu dizendo: Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós. Não sou inferior a vós, sim. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, que invoca a Deus e ele lhe responde. O homem justo e reto é motivo de riso e escárnio. Aquele que está pronto a escorregar com os seus pés é como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões prosperam, e aquele que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão. Ou fala a terra e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas essas coisas, que a mão do Senhor forjou isto? Em cuja mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras e a boca não prova o seu alimento? Com o ancião está a sabedoria, e no comprimento dos dias está o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas e elas secam. Ele também as solta e elas transtornam a terra. Como ele está a força e a sabedoria, o enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Ele solta o vínculo dos reis e cinge seus lombos com um cinto. Ele leva os príncipes aos despojos e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das terras e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói. Ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro sem luz e ele os faz cambalear como um homem ébrio. E esse foi o capítulo 12 de Jó. E eu te espero no próximo capítulo e na nossa próxima reflexão juntos. Eu te espero. Até mais.